Oi, gente! Oi, gente! Vamos entrando aqui. Já vou chamar aqui a Gica. Na verdade, a Gica vai solicitar aqui. Manda esse aviãozinho para as pessoas estarem assistindo também aqui com a gente hoje. Nós temos uma palavra assim muito importante para compartilhar com vocês. Então, se tem alguma pessoa que você acha que que queira ouvir essa palavra, que precisa muito de uma palavra de conforto, uma palavra a respeito de como vencer as suas guerras, seja espiritual, seja uma guerra física propriamente dita, manda o aviãozinho para que ela possa também estar recebendo essa palavra. Amor, me ajuda aqui rapidinho. Oiê, como que eu faço pra convidar alguém aqui? Não, ela que se convida. Ah, ela que se convida? Então tem que esperar? Aí aparece aqui, ó. Nossa, eu tô aqui. Ela que vai mandar o convite. O pedido. Tá. Então desce por aqui. Não sei, talvez tenha como convidar também. Aí, enviar convite. Mas é porque ela não tá online ainda. Ah, tá bom. Então vamos esperar um pouquinho, gente. Entrou. A Gica entrou. Também vai entrar. Gica, tá aí? Você vai mandar aqui o convite? Como que é aqui? Ela mostrando, não me viu não, né? Você acha que eu ponho no Wi-Fi? Ah, agora deu certo. Hã? Oi, Gica! Olá! Tudo bem? Tudo, e você? Também é um prazer ter aqui você com a gente. Queria primeiramente te pedir desculpa que hoje vai ser só eu. As outras meninas, elas estão em períodos superiores lá na faculdade de medicina e elas tiveram de última hora uma reunião do internato que não poderia faltar. Mas eu falei assim, não, mas a gente vai ter a live, hein? Seja eu e a Gi. E até no privado, quem conversa é eu e você, na verdade. Ah, tá. Sempre eu. E eu falei assim, não, vamos ter de qualquer jeito. Eu tô super ansiosa para ter essa live. E desculpa a ansiedade, porque é a primeira vez que eu venho sozinha aqui, porque na maioria das vezes vem as meninas juntas, que acaba dando aquele apoio moral. Então eu tô meio assim, um pouco nervosa, mas se Deus quiser vai ser uma bênção. Já é. Imagina, com certeza pode ficar tranquila, é assim mesmo. A gente vai ficando nervosa, mas depois a gente acostuma. A gente gosta do trem aqui. Sim, você já tá mais habituada a fazer isso, né? Então você não... Eu lembro do seu sobrenome, é Rodovalho, você? Não, a Rodovalho é a Sabrina. Eu sou a Natália. Você Tem é a Maria Natália, Clara, tem a Maria Clara, tem a Sara e tem a Sabrina. A Sabrina e a Sara são dos mesmos períodos, então elas estão nessa reunião. E a Maria Clara estava de plantão, ela estava ela tá no estágio de ginecologia, então ela tá assim, acabada. Eu falei assim, não, então eu vou e vamos que vamos. Mas que profissão linda essa que vocês escolheram, né? Eu acho demais. Nossa, é lindo, mas sim, tem que ter uma disposição, meu Deus, é só para quem gosta mesmo, porque exige muito da gente, né? Com certeza. Isso vai em que ano? Psicologicamente falando, eu tô no 5º. Ah, que gostoso. Uhum. Eita, profissão boa para ser usada por Deus.
Tá aí uma oportunidade boa, né? A maioria eu vejo lá que a maioria das doenças que as pessoas apresentam são muito mais de fundo emocional do que de fundo físico propriamente dito. E às vezes a forma como a gente ajuda nem a melhor maneira de levar ajuda para essas pessoas nem é através da nossa conhecimento técnico, mas sim através de uma palavra de conforto, de amor, carinho, enfim, Com certeza. emocionante. Ô, Ná, deixa eu só trocar a minha internet aqui, pôr no 3G, Tá. que eu acho que 4G que eu acho que vai ficar melhor. Que trocar. Eu pus a minha 4G também, porque eu tava achando a minha Wi-Fi tá ruim. Vou pôr até uma musiquinha aqui de fundo, se estiver te incomodando, você me fala. Se não Vamos ver estiver me se ouvindo. melhora, porque esse dia está um caos. A minha internet 4G e o meu Wi-Fi aqui em casa, tá? Tudo a vivo, nossa, vamos ver se vai. Gente, se travar aí, vocês avisam, Exatamente. por favor. Ná, obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço por ter aceitado. As meninas também, que depois se assistirem, obrigada, meninas, super entendo, fiquem tranquilas, estão muito bem representadas aqui pela Ná. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu amo falar sobre a nova aliança, sobre Jesus, e eu fico muito feliz quando eu encontro, assim, mulheres, né? Principalmente mulheres ativas, falando sobre Jesus, ministrando. Eu acho isso incrível, eu adoro. E então, estamos juntos, é isso, né? Sim. Vocês encontraram com a Cabela, com o Matheus. O Matheus falaram assim muito bem de vocês e agora a gente quer conhecer você e o seu marido pessoalmente também. É lógico, com certeza. Um dia nós vamos para aí, vocês vêm para cá também. Pode deixar, vamos sim, com certeza. O convite já está feito. Porque Deus, ele tá conectando mesmo as pessoas, né? Ele é muito engraçado isso. Você acaba nem conhecendo, mas aí você troca uma palavra e parece que você já conheceu a vida inteira. Exatamente. Tem tanto carinho, um amor tão grande e Deus tem feito isso no nosso meio. É lindo e eu acredito que o corpo de Jesus tem que funcionar assim, né? Sim. O amor ao irmão, com certeza. Sim, com certeza. Tá. Bom, Ná, vocês, né? A gente combinou de falar. Eu fiz um post recentemente sobre guerra, né? Como vencer as nossas lutas. Sim. Né? E foi algo que eu também passei por uma transformação na minha mente. Né? Porque eu gosto sempre de ressaltar. Eu também cresci, eu não sei você, mas eu cresci em berço evangélico, né? Quando eu tinha 2 anos, meus pais foram para a igreja evangélica, então eu só me lembro de ser evangélica. Passei toda a minha adolescência na igreja, na religião evangélica, né? E a gente foi aprendendo as coisas e eu sempre questionei Jesus porque eu achava a vida com Deus muito chata e muito pesada. Eu achava aquilo, eu falava assim, Deus, é muito chato, é muito pesado servir o Senhor, né? Principalmente para quem é jovem, né? Porque muitas vezes você tá ali naquele meio e todo mundo tá seguindo uma certa conduta indo para as festas e você fica naquele meio de caminho. Nossa, para eu ir para Deus, eu preciso realmente ter um certo formato de pessoa que agrade a Deus. Então, muitas vezes, esse estereótipo de pessoa cristã, né, vamos se dizer, torna a carga pesada para o jovem que tenta buscar a Deus, né? Muito, muito pesado. Eu lembro e era assim, né? Tinha um agravante, porque era assim, eram os pastores e meus pais abaixo dos pastores. Então, todo mundo via meus pais como pastores. Então, eu era filha de pastor, de líder, né? Então, a cobrança fica maior ainda, né? E meus pais, principalmente meu pai, que era mais firme, assim, nesse ponto, para dar o bom exemplo, né? Para mostrar, olha, como as minhas... Então, era proibido tudo. Eu sempre cito que até Sandy Júnior eu não podia ouvir. Meu pai quebrou meu CD de Sandy Júnior.
Backstreet Boys, entendeu? Aham. Porque eu não podia, né? Era do mundo. Então, e aquilo, quando você ainda é nova, né? Você vai acompanhando, você vai obedecendo, né? Seus pais, E você vai tendo aquilo. E eu tinha muito medo de Deus, né? Eu, às vezes, por exemplo, eu morei nessa fase em Goiânia, né? Aí, não é tão perto, mas é eu sou de subindo aí. Goiânia. Ah, você é de Goiânia? Tá? Eu moro Ai, que aqui em Uberaba legal! porque eu vim fazer faculdade de medicina aqui. Mas eu sou goiana. É. Bom, eu estudei no Colégio Ávila, quem sabe a gente se... Eu Pois morava no é, Eu estudei no Colégio Ávila e morava na T36 do setor Bueno. eu já morei perto do Ávila, no setor É? Bueno. Ali. É. Que legal. Mas eu sou mais velha que você, óbvio, né? Não parece. Cara de novinho. É. Então, e aí você vai, né? E não podia sair. E lá em Goiânia é muito barzinho, né? Uhum. Então, assim, que é calor. E, tipo, minhas amigas convidavam, falavam, gente, eu não posso ir, eu tinha que ir escondido. Mas Aham. aí a minha mãe falava, não, porque minha mãe tinha outra cabeça, assim, nesse ponto. Não, filha, pode ir, você não tá fazendo nada de errado. Mas a minha mãe tinha que esconder das pessoas. Então, olha a loucura. Então, você mente, você esconde para viver uma religião, né? Sim, não Para na viver verdade aquilo. viver Cristo, né? Exatamente. Então, Uhum. isso vai cansando, né? A hora que você então Sim. faz 18 anos, que você acha que você é, né, próprio da dona da próprio da vida, dono da sua própria vida. Uhum. E assim, e aí o que aconteceu? Meus pais também se separaram, então dá nó na cabeça, né? Porque Uhum. você fala, gente, como assim, né? Viviam tudo tão lindo, mas era o Perfeito. quê? Tudo exterior. Tudo com capa, né? Tudo máscara, né? Assim, tudo. E não de propósito. Nem eles sabiam. Porque era tanto o fazer para você conquistar as coisas que eles esqueciam de cuidar deles. Então, eles cuidavam de todo mundo, dos jovens, dos casados, de não sei o quê, e não cuidavam deles. E não estou falando que é errado cuidar. Mas, Uhum. para você transbordar, você tem que estar cheio. Né? E a Sim, religião, muitas vezes, ela te faz você fazer sem você viver aquilo, né? Porque você põe máscara. Então, você põe a máscara do crente, né? Do crentinho. Então, aí você acaba fazendo. Então, e eu sempre tive esse questionamento, embora eu nunca fui de aprontar, de fazer minha. Comecei a namorar meu marido com 16 anos, já casei depois com 23. Então, assim, eu nunca fui essas que caiu no mundo, louca, para depois voltar. Não, né? Eu nunca me afastei de Jesus, sempre uhum. fui apaixonada por Jesus, tinha um Uhum. relacionamento com ele, mas a minha mente me bloqueava no meu relacionamento com Deus, porque eu não me achava digna de chegar diante dele às vezes. Né? Eu falo, gente, mas não posso, fiz isso, eu fui numa festa e agora o Espírito A Santo gente saiu de acredita, mim. muitas vezes a igreja tenta fazer a gente acreditar que é por tudo por merecimento, né? Tudo E por merecimento. tudo por merecimento. Se eu não orei, eu não mereço tal coisa. Se eu tô passando por uma certa dificuldade, é por punição por eu ter mentido, vamos dizer, né? Sim. Inclusive, quando eu li o post seu sobre como vencer as guerras que enfrentamos, a gente muitas vezes também condiciona as dificuldades que a gente está passando como punição de Deus. Punição, Não, tratamento de Deus. o que eu estou passando foi porque eu pequei contra Deus, ou na verdade, o diabo que tocou na minha vida, quando na verdade o diabo não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida. Eu achei isso muito interessante, porque acredito que ainda a maioria das pessoas pensam ainda pela lógica do merecimento e não pela da graça, né? Sim. Pensam e assim, e isso foi também um outro questionamento que eu comecei a fazer para Jesus, de perguntar assim, Jesus, por que que a vida dos cristãos tá tão bagunçada assim? Por que que eu vejo as pessoas em campanha após campanha aqui, vindo, buscando, guerreando, fazendo quebra de maldição, e as coisas não acontecem na vida? Eu falava Não tem assim, tanto, não tem o prosperidade, que não que tem acontece?
Uhum. Eu falava assim, assim, eu falava assim, mas que capeta é esse que tem tanto poder assim, em Sim. nós, em nós? Se a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então me dava. Espera só um pouquinho, porque a mamãe tá falando. Então me dava nó na cabeça, eu não conseguia entender. Uma carinha de coração. É o papai. Ah, o Bruno tá aí. Oi, lindo. Que bonitinho. Vai lá falar com o papai, mamãe já vai, tá? Então, assim, e aí foi com o entendimento da nova aliança, né? Da revelação da nova aliança que eu pude entender. E nós, cristãos, precisamos passar por esse amadurecimento e ter esse entendimento, porque se você não tem o entendimento de que está consumado, João 19:30, é uma obra completa, não há nada mais para ser acrescentado. A gente não desenvolve um relacionamento com o Pai e a gente não desfruta da vitória. A verdade é, a vitória ela já está disponível para nós. Nós que não desfrutamos dela. Né? A vitória ela não precisa ser conquistada, ela precisa ser desfrutada. A partir do momento que Jesus foi morto ali na cruz, tudo foi consumado. Eu acho que a nossa maior, muitas vezes, dificuldade é ter a fé suficiente para tomar posse daquilo que está disponível para nós, né? Sim. Antes eu... E por que pode, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, e por que é difícil a gente ter a fé? Por causa da crença errada. O problema maior é a crença errada. E nós somos exatamente para merecimento. A educação que os nossos pais dão para nós é baseado mais ou menos nisso. Filho, você teimou, você não vai ter o presente. Você fez isso, comportou aqui o presente. Então é muito difícil a gente acreditar que tudo já está disponível para nós e eu preciso apenas confiar e tomar posse daquilo que Deus já liberou. Saúde, prosperidade, família. Isso é complexo por conta daquilo que a gente foi condicionado, criado, que imputaram na nossa vida. Exatamente. E aí, é exatamente o ponto aonde Satanás age. São nas crenças. Né? Satanás, ele agiu assim com Adão e Eva. Ele tentou agir assim com Jesus e ele age com nós. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso deixar claro, que a gente precisa ter muito claro, é que Satanás, ele não tem poder para tocar na nossa vida. E uma coisa também que os cristãos precisam começar a entender é que as nossas escolhas têm consequências. É as nossas escolhas pessoais. Não tem nada a ver com Deus e não tem nada a ver com o diabo. Porque a gente foi acostumado, por causa de crença errada, a jogar. Isso é de Deus, se eu tô prosperando, então, nossa, Deus tá me abençoando, tô fazendo tudo certo. De repente veio uma enfermidade na família, ixi, meu Deus, agora o diabo tá tocando na minha família. Agora Deus permitiu ele tocar para que eu possa voltar para ele, para que eu possa mudar. Não, isso daí é crença errada. Eu fiz algumas anotações lá do seu post, né? E eu anotei a seguinte frase, que as guerras, igual, não são sinônimo de punição. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? As condutas de Deus não ocorrem mediante merecimento. Oi! Tudo bem? Esse é o Jordano, meu do meio. As condutas de Deus não ocorrem mediante merecimento. Contudo, temos que ter em mente que da mesma forma que somos livres para tomar as nossas decisões, temos que ter a maturidade para arcar com as consequências das nossas escolhas e não terceirizá-las como a gente faz. Porque é muito fácil a gente adotar determinada conduta, ter as consequências da mesma e falar, não, essa consequência que está acontecendo foi por conta de Deus. Essa consequência que eu estou passando foi por conta do diabo. Não, Deus deu liberdade para a gente ter autonomia para escolher. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a gente quer só essa liberdade, mas não quer arcar com as consequências. Então muitas vezes é mais fácil eu terceirizar, falar que foi o diabo, falar que foi Cristo que fez, do que assumir, né?
Exatamente. E sabe, e quando a gente crê dessa forma, né, quando eu cria dessa forma, porque assim, a gente pega o versículo lá em Efésios, né, 6, que ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Então a gente pega aquele versículo isolado e a gente então acha que a nossa luta é no tete a tete ali com Satanás. Então a gente tem que lutar. Só que a gente se esquece de verdades superiores que Paulo também falou antes, no qual ele nos colocou assentados em Cristo Jesus das regiões celestiais. E lá em Efésios 1, você vai ler que Jesus foi colocado nas regiões celestiais muito acima de todo dominador do mal, de tudo. Então, nós estamos acima em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha, a gente tem que saber que nós estamos literalmente por cima. E quando a gente vai guerrear com Satanás, como a gente faz na nossa força, como que é guerrear com Satanás na nossa força? Como eu já fiz várias vezes. Eu vou expulsar um demônio. Eu preciso pedir perdão de todos os meus pecados. Eu preciso me consagrar. Eu preciso fazer tudo. Entendeu? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô levando isso pra mim, pra pessoa da Gica. Começa Eu tô achando... própria força, porque eu vou orar tanto, eu vou orar 5 horas por dia, eu vou fazer aquele jejum. Exatamente. Quando, na verdade, a vitória já foi consumada. Já foi. Cristo, né? Exatamente. Aí eu desço no nível dele, entendeu? Então aí eu vou na minha força tentar lutar com ele. É aí aonde as pessoas têm medo de Satanás. Aonde as pessoas sofrem as retaliações. Eu vivia sofrendo retaliação porque eu dava poder para ele fazer isso. Porque Satanás é assim, ele age se você der poder. Se você der capinha de superpoder para ele, ele vai fazer. Gente, sem brincadeira, eu orava por alguém, eu ia expulsar um demônio, eu já vinha na minha cabeça. Nossa, eu vou sofrer retaliação. O que será que ele vai fazer comigo? Então, eu já acordei puxando o meu cobertor, já acordei com escada caindo, que estava no meu quarto. Aquelas coisas, sabe? Se acordar com aquela presença. Pode falar. Inclusive, Gica, aqui a célula começou aqui em casa há um ano e meio, mais ou menos. E a gente parou por uns cerca de uns 4 meses. E por que eu comecei a tomar essa decisão? Porque eu comecei a acreditar, através de ruídos adventistas e tal, que não vem ao caso agora, que eu poderia estar sofrendo retaliação do inimigo aqui em casa, por estar trazendo pessoas, estar falando de Cristo aqui, e isso poderia ser prejudicial para minha vida. E eu comecei a ficar com medo. Meu Deus, eu tô trazendo aqui, demônio aqui para dentro da minha casa, e eu vou sofrer retaliação, os problemas que eu tô sofrendo, que eu tô passando agora, é tudo fruto dessa ação minha. Mas graças a Deus, a palavra me libertou e hoje eu sei que já não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Exatamente. E olha só, por que Satanás faz isso, né? Porque ele te paralisa. Então a crença errada, o alvo dele, gente, o alvo de Satanás é sempre nos paralisar daquilo que Deus tem para fazer através de nós. Sempre. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende, quando eu entendi, eu nunca vou esquecer. Quando eu entendi que a minha autoridade, Jesus me deu a minha autoridade. Então, assim, a minha autoridade não é sobre a Gica, mas sobre aquele que está em mim. Entendeu? Então, eu sou luz. Porque a luz habita dentro de mim. Então, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E na religião, ela te ensina o contrário. Ela te ensina que você vai num lugar onde há trevas, as trevas vai te pegar. Vai pegar, vai entrar. Não, a gente tem que ir, sim, em lugares, né? Aonde a gente estiver, a gente é luz e as trevas têm que sair. Então, Satanás vem com essas mentiras, porque ele não pode tocar na nossa vida, mas se a gente dá autoridade para ele faz sim as coisas acontecerem, porque a gente acredita. Então, até a gente mesmo, tudo que a gente crê, a gente gera comportamentos em nós. Isso. Então, a gente mesmo faz acontecer as coisas, né? Nesse sentido. É um versículo aqui que eu li em 2 Coríntios 11:13, que Paulo fala: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim
assim sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. O que a gente pode entender aqui? Que vossos sentidos é a nossa mente. Paulo temia e dava uma certo tipo de orientação para as pessoas ali da época, para os cristãos, né? Que ele temia que assim como Eva foi corrompida pela serpente, a forma que o Satanás usa para nos corromper é tentando atacar a nossa mente através de mentiras. Exatamente. Se eu fosse definir assim, se você me perguntasse assim, Gica, defina guerra espiritual. Né? A gente sabe que ela existe, mas nós no meio dessa guerra, a guerra está onde? Na nossa mente. Entendeu? Ela não está na nossa vida, ela não está na nossa mente, porque o alvo de Satanás é lançar mentira, por isso que lá em Efésios 6, das armaduras, vai falar que nós temos o escudo da fé para nos proteger dos dardos que são lançados. E que dardos são esses? Gente, literalmente nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho na nossa cabeça. É literalmente isso é muito verdadeiro. Então, os pensamentos vêm o tempo inteiro. E como que nós vamos combater? Com as armaduras, né? Que está disponível. E eu acho muito interessante porque Paulo vai falar de 7 armaduras. Nós temos 5 de defesa e 2 de ataque, né? Então, e ele vai falar a couraça da justiça. O que é estar vestido com a couraça da justiça? A couraça era aquela armadura que protegia, né, do peito aqui ao umbigo. É o quê? É você saber que a tua justiça é Cristo Jesus. Que você não é justo por obras. Porque se você for entrar na luta pelo seu merecimento, você vai se cansar, você vai sofrer retaliação, você vai achar que você não é justo, então você vai entrar aí na teoria da brecha. Então aí você fala, nossa, dei brecha, agora ele entra. Aí ele entra e ele acaba com tudo. Sim. Né? Então, a primeira coisa é saber que Cristo é a nossa justiça. Independente. Eu nunca vou esquecer uma vez, quando eu estava entendendo essas coisas, e Jesus falou muito comigo através de sonho, né? E eu tava sonhando, eu lembro que tinha uma pessoa endemoniada nesse sonho, e as pessoas tentavam expulsar o demônio dela e não conseguiam, né? E todo mundo expulsava e ficava, nossa, ele é forte demais, aquela coisa. E aí eu lembro que nesse sonho eu tava ali olhando aquela situação, falei, gente, mas que é isso, né? E aí Jesus do sonho fala pra mim, vai lá e só olha pra ele. Eu falei, nossa, e fica quieta, tipo assim, né? E aí eu lembro de eu chegar assim, olhar pra pessoa e falar assim, olha nos meus olhos. E daquele endemoniado olhar nos meus olhos, ele olhar assim e na hora sair. E ali o Espírito falou, não é sobre você, é sobre mim, porque ele vê que eu estou em você. Então a gente tem que entender essa autoridade, porque foi dada por Jesus. Então não é sobre a Gica, não é se eu acordei bem ou mal, eu vou conseguir expulsar o demônio. Não, eu tenho que ter a certeza. E eu tenho essa plena certeza, essa convicção de que aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu sou luz, as trevas têm que sair. E não é sobre mim, mas é sobre ele. Não é sobre ele consuma essa obra. Não é sobre o quanto eu oro ou o quanto eu jejuo que vai determinar se o diabo vai entrar ou não na minha vida. O diabo não é. Nenhuma, que Cristo já venceu ali na cruz e tudo já foi pago. E eu vi, Gica, que eu estava tentando refletir um pouco mais sobre esse assunto, que quando a gente permite que o diabo lance mentiras sobre a nossa vida, a gente realmente gera comportamentos errados que vão levar à nossa destruição. Estava pensando aqui, uma pessoa que o diabo lança dardos falando que ela não é ninguém, que ela vai ficar sozinha, ela acaba criando um complexo de inferioridade. Qualquer pessoa que chega para ela, uma pessoa que leva um relacionamento abusivo, ela aceita, porque ela acreditou naquela premissa que tentou lançar contra a vida dela, e ela acaba vivendo uma vida de migalhas, uma vida destrutiva. E não foi porque o diabo entrou na vida dela, foi porque ela acreditou no pensamento, naquilo que ele lançou, e suas próprias ações custaram a sua felicidade.
né? Sim. Então é tudo um ciclo, né? E um ciclo você permite que o diabo entre, você gera comportamentos destrutivos que levam a criar um terreno fértil para mais mentiras, enfim, né? A gente tem que então proteger a nossa mente contra essas mentiras lançadas pelo inimigo, tornar os nossos pensamentos cativos a Deus, né? Exatamente. E, Ana, eu dei um exemplo, eu gosto muito de ilustração para entender. E sempre eu peço para o Espírito Santo mesmo. Eu tô, às vezes, quando algo me chama a atenção, eu falo, Espírito Santo, me dá uma ilustração. Eu até postei isso. E quando eu estava escrevendo aqui, e quando eu estava escrevendo esse texto, eu pedi, eu falei, Espírito Santo, me dá aqui. E eu lembrei do filme O Cavalo de Troia, né? E para as pessoas entenderem como que funciona Satanás, né? Como que ele age, né? Então, assim, para quem não conhece a história de Troia, o que que é? Os gregos, eles queriam invadir a cidade de Troia, né? E aí eles têm a seguinte estratégia, uma estratégia brilhante. Eles decidem construir um cavalo, né? E eles largam aquele cavalo ali, só que eles escondem alguns soldados dentro desse cavalo e os outros ficam escondidos. Troia, a cidade de Troia, acha então que eles arregaram, né? Que eles foram embora e que eles ou esqueceram aquele cavalo, tipo assim, que era pertencia a eles, ou que eles deixaram lá para eles. Então, os troianos falam assim: vamos pegar este cavalo como símbolo da nossa vitória contra os gregos. Então, aqui, parênteses. Vejam, porque Satanás, às vezes a mentira, ela não vem como algo que você nota que é mentira. Ela vem algo disfarçado, como a religião faz com isso. Já usa pessoas, situações para torná-la semelhante a uma verdade. Tornar, às vezes vai vir com uma falsa humildade, entendeu? Mas na verdade é justiça própria. Então, assim, ele arma. Então vamos... Porque aquele cavalo de Troia foi uma mentira que Satanás lançou para enganar os gregos. A Troia, desculpa. Só que vejam, quem foi lá e pegou aquele cavalo de Troia? Aquele cavalo? Os próprios troianos. Eles tinham a opção de não pegar aquilo. Então eles trouxeram o inimigo para dentro da cidade deles. Então o que aconteceu? Eles trouxeram aquele cavalo. No calar da noite, a hora que as sentinelas já estavam ali poucas, eles, então, renderam as sentinelas que estavam lá, abriu o portão e aí entrou a galera dos gregos, os soldados gregos, e destruíram a cidade de Troia. Então, percebam, Satanás, ele faz igualzinho. Então, ele mostra uma mentira, que às vezes para nós ela tem uma aparência bonita, ela é algo que você fala assim, nossa, né? Mas você decide ir lá e pegar aquela mentira e trazer para dentro da sua vida. E é o que você falou. E aí, então, aquela verdade, quando ela entra dentro de nós, isso vai gerar comportamento, vai gerar crenças. Então, aí começa a destruição. Então, pessoas que acreditam, como você disse, que não merece ter ninguém, ela nunca vai ter ninguém. Mas aí ela vai chegar lá na frente, ela vai olhar o quê? Nossa, o diabo fez tudo isso na minha vida. Ele não deixou eu casar com ninguém. Não! Ele lançou a mentira. E você não combateu ela com a verdade da palavra de Deus. E você deixou aquilo entrar dentro de você, aquilo formar um ninho. E por isso que aí entra em Provérbios 4:23, que eu amo. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, assim, Satanás, ele lança a mentira, mas a gente não pode deixar descer pro coração. Por isso que nós temos que blindar o nosso coração das mentiras de Satanás. E combater com a verdade. Porque aquilo que entra vai produzir as fontes da nossa vida. É fontes da vida, não é fontes de vida. Então, pode ser fontes boas e pode ser fontes ruins. Entendeu? Então, tipo assim, se eu quero ter uma fonte de vida boa, eu preciso deixar entrar no meu coração coisas que vão produzir fontes boas. Mas, se eu deixar coisa, eu sinto muita amargura. Ela é uma coisa que se a gente deixa entrar no nosso coração, né? A gente briga, a gente fica com raiva ali, mas a gente tem a escolha em perdoar, a relevar, deixa, passou, ou guardar aquilo. E se a gente guarda, aquilo vai produzir o quê em nós? Tristeza, amargura, falta de perdão, doenças psicossomáticas, que foi o que você falou no começo.
que tá cheio de gente hoje com depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque estão acreditando nas mentiras. Sim. Então, Satanás, pode falar. Eu acho que também existe muita dificuldade nas pessoas em como blindar a nossa mente para que esses pensamentos não se tornem verdades absolutas, porque acaba que se a gente permite que esse dardo lançado pelo inimigo na nossa mente, a gente permite que ele entre, uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade para nós. E eu acho que você poderia explicar para a gente de que maneira a gente pode fazer com que essas mentiras não se tornem verdade para a gente. Ná, é assim, a gente só consegue combater mentiras com as verdades da palavra, que é o próprio Jesus, né? Então, assim, o pleno, e eu gosto muito porque Paulo, quando ele deseja algo, né, ali, acho que é em Coríntios mesmo, agora eu não me lembro, ele fala assim, eu oro para que nunca falte espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento de Jesus. Então, assim, algo que a gente precisa almejar é o pleno conhecimento de Jesus, revelação dele, sabedoria dele. Por quê? É só com a verdade dele, né, que a gente consegue combater. Então, isso estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, né? Exatamente, é dele. Então, eu creio que a mensagem da Nova Aliança, ela está sendo difundida hoje de uma forma muito maior do que foi antes. Né? Assim, às vezes até eu recebo pergunta assim, Gica, a Nova Aliança é nova? Não, gente, pelo amor de Deus, a Nova Aliança começou quando Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo vai ensinando ela, só que aí vem a bendita religião e atrapalha tudo. Né? Então, hoje, como que a gente consegue? Pela renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar nossa mente em Jesus. Né? A gente precisa botar o óculos da Nova Aliança. E o que é botar o óculos da Nova Aliança? É olhar tudo da palavra, tudo que está escrito na Bíblia, de acordo com João 19:30. Está consumado. Nós precisamos entender que a cruz mudou a nossa história para sempre, de uma vez por todas, e que está consumado, que é uma obra completa e que não há nada para ser acrescentado. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque hoje a gente se apodera de tudo em Jesus pela fé. É só pela fé. Não é no esforço, não é no fazer, muito embora nós vamos fazer, porque Paulo, aliás, diz isso, né? E contudo, eu fui o que mais trabalhei, mas não eu. A graça dele, né, através de mim. Então, a gente vai fazer porque vai ser natural, porque agora nós temos a vida de Deus fluindo em nós, né? Nós temos a própria vida dele, então a gente vai fazer naturalmente, mas eu não faço mais porque eu quero merecer a bênção, eu quero ser salva como eu fazia antes, eu queria estar bem com Deus. Não, eu faço hoje porque é o meu natural, eu entendi que eu carrego a vida de Deus dentro de mim. Então, é só assim para a gente amor, não como barganha. Exatamente. Na criança a gente fazia mediante moeda de troca, assim. A moeda de troca na velha aliança era realmente as coisas. Para eu ter algo, eu precisava do meu esforço, da minha obediência. Mas na nova aliança, as coisas que a gente faz, se a gente ora, se a gente jejua, se a gente faz algo, não é esperando algo em troca. É por amor a Cristo, por amor ao meu próximo, né? Exatamente, exatamente. A gente pega lá, Deuteronômio 28, ele vai falar, né? Se atentamente ouvires a minha voz e terem cuidado em cumprir tudo. Então é tudo assim, né? Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Vou abençoar, vou tal. Mas se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. E a gente carrega essa mentalidade. Só que eu falei, a cruz mudou tudo. Houve algo nessa história, a cruz. Então, se a gente não olhar para tudo através da cruz, nós vamos ser enganados, nós vamos ser confundidos e nós não vamos saber combater as mentiras de Satanás, né? E aí,
o maior alvo dele é o quê? É nos prender. Porque assim, eu falo que quando a gente tem essa consciência daquilo que nós somos em Cristo Jesus, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, entendeu? Que assim como Ele é hoje, nós somos superior, né? Não tem como uma coisa tão inferior nos tocar ao lado do Pai. Deus deu autoridade pra gente que Ele deu pra Jesus. Então, a gente também tem autoridade para profetizar, temos autoridade para repreender todo dardo lançado, que isso não é nada diante da grandiosidade do poder que Deus deu para nós através da cruz, né? Exatamente. Então você se enche de uma autoridade que vem do céu, que veio do céu, né? E você não tá. Então, tipo assim, eu uma vez, quando eu entendi, além do sonho, eu tive a experiência também, né? Eu acordei um dia de madrugada, eu lembro, com aquela presença, porque eu acordava direto com isso. Gente, era horrível. Eu acordava com aquela presença, eu tinha medo, eu acendia a luz, aí eu começava a orar, aí eu começava a minha mente, meu Deus do céu, onde que tá a brecha? Como que ele entrou na minha casa? Aí você vai naquela, aí passava a madrugada naquela neura. Eu simplesmente lembro, eu acordei com aquela presença, eu simplesmente abri meu olho e falei, aqui não mais. Acabou essa história, você foi derrotado na cruz, não é sobre mim, é sobre Jesus, é na autoridade dele, vaza daqui. Fechei o olho e dormi, nunca mais. Eu nunca mais. E ele, né, e não tenho medo, porque antes eu ficava com medo. Eu falava, gente, credo, né? Então, é essa autoridade, ai, Gica, mas não, gente, é sobre Jesus. É você valorizar aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele rasgou o véu, o céu está aberto. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. É você se apoderar daquilo que Ele fez. Quando você não se apodera, você está dizendo, Jesus, a tua obra não é suficiente. Eu agora, para combater esse capetinha que apareceu aqui, eu vou ter que parar, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que rever minha vida, eu vou ter que orar, eu vou ter que... Entendeu? Esse traz para você. E não tô falando que não é para jejuar, para orar, gente. Eu oro, eu jejuo normal. Mas a intenção é outra, né? A intenção é outra. Exatamente. Então, eu vejo isso. Eu vejo hoje, às vezes eu converso com algumas pessoas, né? E eu vejo as pessoas dando capinha de poder pro diabo. Não faça mais isso. Ele foi derrotado na cruz. A palavra diz que despojando todo o principado e potestade. Né? Então, assim, é muito simples de entender. A minha formação é em direito, né? Então, é muito claro para mim que a sentença de Satanás, ela já saiu. Tipo assim, a sentença, você é um derrotado. Ela só não foi executada. Ele tá solto. Ele ainda não foi pego, né? Porque nós vamos ainda ter que passar por tudo que vai acontecer, né? Para a volta de Jesus. Então, assim, hoje, para mim, Satanás, ele é derrotado. Ponto final. E eu creio nessa verdade. Então, eu não tenho mais assim, nossa, será que se vier uma pessoa dentro da minha casa... Eu lembro que antes ia entrar gente em casa, né? Vamos supor, eu ia fazer uma reunião para falar da Bíblia... Nossa, meu Deus, era aquele negócio, né? Tipo, meu Deus, vai entrar gente aqui. Então, só faltava passar sal grosso por folha de arruda, né? O que eu sofri. Eu comecei a acreditar que realmente tudo que eu estava passando na minha vida, porque coincidentemente, a época que eu abri a porta da minha casa para as pessoas, eu comecei a passar por alguns problemas psicológicos. E eu comecei a acreditar que realmente aquilo ali era porque eu estava trazendo uma carga espiritual do demônio para minha casa, quando na verdade não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Deus estava aqui, o véu, igual como você falou, o véu já foi rasgado, eu tenho livre acesso a tudo que vem de Cristo, eu tenho autoridade para dissipar qualquer treva que vier sobre a minha casa. E muitas vezes eu acho que essa visão ainda é difundida, né? Pelas pessoas, o que faz, às vezes, o diabo ganhar uma aparência, uma força que ele não tem atualmente sobre nós. Não tem, não tem. E isso precisa ficar muito claro. Ele só tem força se a gente der para ele.
Sim, a força é que a gente dá. Exatamente. Fizeram uma pergunta que dica, orar no negócio novo no lugar físico é religiosidade? Não, você pode orar. Se eu tô num lugar novo, meu marido abriu alguma coisa, ou eu ganhei um presente, eu não oro, tipo assim, abençoando. Eu já sei que aquilo é abençoado. Eu simplesmente falo, Jesus, obrigada, porque a tua bênção está sobre mim, sobre este lugar, né? Eu quero oferecer. Eu gosto de dar um exemplo, uma vez que eu ganhei um carro do meu marido, eu falei, Jesus, essa voltinha é para você, a primeira volta é com você. Senta aí, vamos embora que eu quero... Né? Então, é diferente. Agora, se você orar, assim, o meu negócio só vai prosperar se eu orar, não. Né? Ou às vezes vai acontecer assim, o negócio não tá indo muito bem, vai chegar alguém e vai falar, mas você orou, você consagrou, é por isso. Então, aí isso é religiosidade. Na verdade, a oração é só para tomar posse daquilo que Deus já te deu, né? Exatamente. É para agradecer, como o Ryan Competições. fala, só agradece, porque a gente já tem. Exatamente. Né? A gente não pede, a gente só agradece. É outra coisa que todo mundo confunde, né? Porque a palavra diz pra gente se chegar com petições de graça. Petição é diferente de pedição, né? Um advogado, ele faz uma petição para um juiz, por exemplo, Aná me deve R$10. Isso é meu direito. Já tá certo, porque eu emprestei para ela, tem que me pagar esses R$10. Então, eu vou dizer para o juiz que é meu direito. Eu vou fazer uma petição. Olha, excelentíssimo senhor juiz, de acordo com o artigo tal do Código Civil, por favor, me vê aí meu direito de receber. Ponto final. Ou seja, com Jesus, as nossas petições com Deus, as nossas petições com base naquilo que Jesus fez. Pai, obrigada porque eu sou sarada, porque Jesus conquistou a minha cura na cruz. Né? Então, obrigada porque eu sou próspera, porque eu tenho uma família. É agradecer por aquilo que Deus já deu mesmo, realmente. Eu tenho uma perguntinha aqui, ó, Gica, só deixa eu ver. Existe a permissão de Deus? Eu sei que a terra pertence a nós. Não entendi muito bem. Então, isso é uma outra coisa que o pessoal confunde muito, né? Por causa da história de Jó, né? Sim. E, assim, se Deus permitisse, e a gente precisa entender que o fato dele saber tudo, dele saber até o que você vai escolher, ele não interfere no livre-arbítrio nosso. Então, assim, Deus não permite as coisas, porque se ele permitisse, a gente não teria livre-arbítrio. Você concorda? Sim, com certeza. Então, assim, tudo é escolhas nossas. Então, eu gosto muito de fazer esse parênteses com o Jó, né? Que todo mundo fala assim, mas Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Só que nós precisamos agora olhar para a cruz. E depois que Jesus subiu, o que a palavra diz? Que agora nós temos um advogado. E não só um advogado, mas agora nós temos o Espírito Santo ali testificando também aquilo que Jesus fez. Então, hoje, se Satanás ele chega diante do Pai para nos acusar, para nos requerer algo, o que Jesus faz? Ele fala assim, tá pago. Tá pago. Não tem mais o que fazer. Eu paguei o escrito de dívida. Tetelestai. Tipo, não existe mais um escrito de dívida sobre a Gica. Então, você não tem mais o que fazer sobre ela. Você não pode mais. Feito na terra, nossa, e a Gica que ora 10 horas por dia, ou fulano que não ora nada, eles estão no mesmo patamar, porque não é por obras, não é por merecimento, já foi pago ali na cruz. Exatamente. Então é isso. Deus, ele sabe tudo, gente. Porque a palavra diz que a palavra nem chegou à nossa boca e ele já conhece. Então ele sabe o que nós vamos escolher. Mas o fato dele saber não significa que ele está agindo. Porque se fosse ele, a gente não teria livre-arbítrio. Né? Então não faria sentido nenhum. Então, é isso. Tá bom? E outra. Deus também não faz sentido. Igual, vamos pegar o exemplo do corona, né? Que muita gente fala assim, Deus tá permitindo. Não, Deus, ele não permite coisas ruins. Como que ele vai permitir uma doença se Jesus morreu pela enfermidade? Tipo, não faz sentido. Ele mesmo vai desvalorizar aquilo que o filho dele fez, que custou a vida do filho dele, é o bem mais precioso que ele tinha. Então não faz sentido. Nós precisamos entender que Deus, ele pega as coisas
e faz cooperar para o nosso bem. Então, vamos dar um exemplo bem prático aqui do que aconteceu. Então, o coronavírus fechou todas as igrejas. Deus usou o coronavírus para fechar todas as igrejas? Não, Deus não fez isso. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão surreal, ele é tão inteligente, ele é tão soberano em tudo, que ele falou, opa, você fez isso? Você fechou as igrejas aí? Espera um pouco que eu vou dar um jeito, esse povo vai ficar melhor do que eles estavam antes. Eles vão aprender mais. Aí ele usou essa situação, usou a internet. Usou As lives que tem uma acessibilidade, uma visualidade bem maior. Então é isso que Deus faz. Ele faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o teu propósito. É bem diferente. É bem diferente. Sim. Né? Porque antes eu queria também o contrário. Eu achava que, tipo, eu tô doente, Deus tá usando isso para o meu bem. Não. Ele não faz isso. Mas dessa situação ele vai fazer algo bom. Porque ele sempre faz tudo cooperar. Tem mais alguma perguntinha, Chica? Gente, pra mim não chegou nada aqui. Eu não vi. Se alguém quiser mandar. Ô, Gica, vou aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a live, a presença aqui. Creio que foi muito edificadora, não só para mim, mas para a maioria das pessoas que assistiram. E espero poder fazer outras lives com você e com as meninas, que será uma bênção. Amém, com certeza, Nay. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar esse tempo aqui com você, com esse tempo em comunhão aqui com as pessoas que estão. Creio que nós estamos vivendo um tempo precioso mesmo, um tempo assim maravilhoso de Jesus, como igreja, né? E eu falo que eu gosto de ver isso porque Satanás paralisou muito tempo a vida dos cristãos, né? Em tudo, era assim, dentro das igrejas você olhava, era tipo assim, as piores famílias, a questão financeira super apertado, todo mundo. Então, tipo, chegou um tempo mesmo de nós entendermos tudo aquilo que Jesus fez da cruz por nós, a gente se apoderar e a gente reinar nessa vida. Porque na eternidade nós já somos eternos, né? O Zoe de Deus entrou em nós, a vida de Deus entrou em nós. Então a eternidade ela começa aqui, né? E aí nós vamos reinar nessa vida, né? Reinarão em vida. E eu creio que o reinar em vida é o desfrute da obra consumada. É as pessoas olharem para nós e falar, uau, ela tem um brilho diferente, ela tem Jesus, ela se comporta diferente diante das adversidades da vida. Eu também quero esse Jesus. Muitas pessoas às vezes me perguntam, como falar de Cristo? Não precisa, seja Cristo. Tipo, as pessoas vão ver Cristo nas suas atitudes. Muitas vezes a gente fica chato. Inclusive, uma amiga minha que tá aqui do meu lado me falou, eu tenho muita dificuldade de falar de Cristo. Eu falei, não é você, não é a sua obra, não é você com o seu esforço querer falar de Cristo. Deus ele vai agir através de você. As pessoas vão ver Cristo através das suas atitudes, né? Você vai refletir a imagem dele. Exatamente. Nós vamos representar e expressá-lo aqui nessa terra. E, gente, isso é um privilégio. Às vezes eu paro para meditar nisso. Eu falo assim, um Deus que não precisava de nada, ele decidiu ter a gente como cooperador dele. E eu acho isso assim, poder cooperar com ele. Eu falo, gente, Deus, isso é maravilhoso, porque é lindo, isso me encanta muito. Uma pessoa perguntou aqui, Dica, vamos rapidinho, que acho que a gente só tem mais 4 minutinhos para salvar a live. Como escutar o Espírito Santo? A primeira coisa é que você precisa saber que o Espírito Santo fala com você. Você tem que renovar sua mente, saber que ele está dentro de você. Então, o Espírito se comunica com o nosso espírito. Quando a gente ouve, a gente pega aquilo que ele está falando e desce para a nossa alma. Isso também transmite para o nosso corpo, né? Então, assim, você precisa aprender. É um relacionamento íntimo, começa a conversar, chama ele para conversar, ele já tá aí. Eu gosto muito assim, às vezes eu falo assim, Jesus, senta aí, vamos conversar. Eu sei que ele tá dentro de mim, mas eu gosto de imaginar, assim, sabe, quem tá aqui do meu lado.
E eu batendo um papo com ele. Então começa a conversar e você vai ter impressões do seu espírito. Às vezes, pode ser que não seja o Espírito Santo, seja a sua alma. Mas por isso que você tem que ir desenvolvendo, que você vai aprendendo ele a falar com você. Então você vai identificando, opa, foi ele, não, agora foi minha alma. Ixi, não, eu tive essa impressão e fui falar para fulano e não era aquilo. Amém, não se condene, entendeu? Você fala para fulano, olha, eu tô sentindo isso. O Espírito Santo falou isso, faz sentido para você? Se a pessoa falar, faz, legal, beleza. Não faz, foi mal, então, mas beleza. Entendeu? É assim. É um processo de intimidade, assim como você tem com amigos. Exatamente, exatamente. De conversar. Só que, né, a gente tem que conversar. Ele tá aí, o tempo inteiro falando. Eu converso com Jesus o tempo inteiro, gente. Se eu tô com raiva, eu tô falando, se eu tô brava, se eu tô alegre, se eu tô feliz. Eu vou contando tudo pra ele. Embora ele saiba, eu vou contando tudo. De um lugar, de um ambiente ideal. Não, você pode estar no hospital, você pode estar ali no seu trabalho, em casa. Qualquer hora. Dele, é muito engraçado. O seu, como que eu posso dizer? Seu amigo particular, seu amigo íntimo, que você conta os seus problemas, você comemora as suas vitórias, enfim. 24 horas. Eu tô fazendo um regime, né? Uhum. Então, gente, até assim, eu vejo chocolate, às vezes eu entro na minha despensa, eu olho o chocolate e falo, ai, Jesus! É triste, eu também tô fazendo. Eu falo, ai, Jesus, me ajuda, porque é só pela tua graça, a minha vontade de devorar esse chocolate inteiro. Então, você vê, compartilhar o tempo inteiro a sua vida. Compartilhe sua vida com Jesus. Ele tá aí, ele te escuta, ele fala com você, ele tem prazer em você, né? A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele. E por que ele está alegre? Por causa de nós. Então, né, ela é a nossa força e vamos falar com ele, ter esse relacionamento. É bom demais, gente. Eu não sei quanto tempo ainda tem. Dica, eu vou ter que ligar. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma live maravilhosa. Creio que acrescentou muito na vida das pessoas. Obrigada. Deixa eu fazer um print aqui que eu não fiz. Tá, deixa eu me arrumar. Vai. Aí, vou postar. Gente, obrigada, viu? Obrigada, menina. Obrigada, em especial, Ná, por esse tempo maravilhoso, viu? Que Jesus continue dando espírito de revelação, de sabedoria e pleno conhecimento nele. Amém, pra você também. Um beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau.